Então, gente, vamos dar sequência aí ao bloco, tá? Parte 5 de princípios. Para o vídeo não ficar muito grande, gravei em várias partes, porque a matéria de princípios de direito penal está bem completinha. Então, para não ficar muito grande, vou deixar em várias partes. Vamos ver agora o princípio da adequação social, já vimos. Bis idem no direito. Vamos ver o que é o bis idem. Bis idem é uma expressão em latim que significa duas vezes o mesmo, ou a repetição sobre o mesmo. O uso deste termo pode indicar a ação de repetir uma determinada atividade, metodologia ou uma cobrança. É um princípio que faz uma referência a uma repetição de uma decisão ou uma aplicação de pena sobre o mesmo fato. Então, gente, teve um filme muito legal. Uma mulher era casada com um cara, né? E o cara meio que queria ficar com o seguro dele. Um negócio assim, eu sei que ele tinha que simular a morte dele. E é como se a mulher tivesse matado o marido. Só que ele não tinha morrido. E ela foi para a cadeia. Então, na cadeia, ela conheceu lá uma advogada detenta. Que ela veio descobrir depois que o marido estava vivo. E a advogada chegou para ela e falou assim: quando você sair, se você quiser, você pode chegar e matar ele. E você não vai ser condenada por este crime, porque você já cumpriu a pena. Olha aí, legal, né, gente? É o bis idem. A pessoa não é condenada sobre o mesmo fato. O princípio do non bis idem, com o significado de não duas vezes o mesmo, representa a proibição, a repetição de uma pena ou a ocorrência de uma forma duplicada. Em relação ao direito penal, o non bis idem tem o significado de que um indivíduo que foi processado e julgado por um determinado fato não pode ser condenado duas vezes pela mesma conduta. Ou seja, é a proibição de uma dupla condenação pela mesma situação. Uma circunstância agravante não pode funcionar como um elemento constitutivo, como qualificadora ou como majorante, uma causa de aumento do delito. Então, uma circunstância agravante não pode funcionar como elemento constitutivo, como qualificador ou como majorante do delito. Então, nós vimos aí que o bis idem é a repetição sobre o mesmo fato, né? Non bis idem, não duas vezes o mesmo fato, e a proibição da repetição. Para grau de conhecimento, para vocês não ficarem perdidos na hora da prova. Informativo 625 do STJ. O homicídio qualificado, qualificadoras com naturezas diversas, subjetiva e objetiva, motivo torpe e o feminicídio, e o bis idem, a ausência. Não caracteriza o bis idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher, em situação de violência doméstica e familiar. Não caracteriza o bis idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher, porque vai ser sempre contra a mesma pessoa, contra a mesma mulher. Às vezes o fato pode ser repetitivo, então não é caracterizado uma qualificadora de motivo torpe, nem feminicídio nos crimes de homicídio contra a mulher. Perfeito. Observe-se inicialmente que, conforme determina o artigo 121, parágrafo 2º-A, inciso 1º do CP, a qualificadora do feminicídio deve ser reconhecida nos casos em que o delito é cometido em face de mulher em violência doméstica e familiar. A qualificadora do feminicídio deve ser reconhecida nos casos em que o delito é cometido em face da mulher em violência doméstica e familiar. Assim, considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de uma coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe
ela é subjetiva, por quanto de caráter pessoal. Então, a natureza de motivo torpe, ela é subjetiva, sujeita à pessoa, de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui uma natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher, por razão do seu gênero ser feminino. E ou, sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o ânimos do agente não é objeto de análise. Então, vamos ver de novo aí. Muito importante essa parte do resumo. A qualificadora do feminicídio deve ser reconhecida nos casos em que o delito é cometido em face contra a mulher em violência doméstica familiar, considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas. Temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. A natureza do motivo torpe ela é subjetiva, por ser de caráter pessoal, enquanto que o feminicídio é de natureza objetiva, pois incide nos crimes contra a mulher, razão de seu gênero feminino, e ou, sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar, propriamente dita, assim o ânimos do agente não é objeto de análise. Princípio da humanidade. Olha aí, princípio da humanidade, gente. Respeito à integridade física e moral do preso. Então, ó, você tem as palavrinhas-chave do princípio da humanidade. Respeito à integridade física e moral do preso. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Já vê que é um princípio constitucional. E a vedação a penas cruéis. O princípio do indúbio pro réu é um princípio de natureza processual penal. Então, nós temos o princípio do indúbio pro réu, que ele é de natureza processual penal. Um corolário do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade com sede constitucional. Mas o que interessa aqui para a gente é o princípio da humanidade. Respeito à integridade física e moral do preso. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante e vedação a penas cruéis. Princípio da humanidade. Princípio constitucional. Princípio da individualização da pena. Também cai bastante. A imposição da sanção penal para cada agente deve ser analisada e graduada individualmente, ainda que todos respondem pela mesma natureza. Então, ó, a imposição de sanção penal para cada agente deve ser analisada e graduada individualmente. É o princípio da individualização. Ele bota assim, individualização somente. Em vez de botar o princípio da individualização da pena, não bota da pena. Para poder o quê? Colocar o candidato em dúvida com o princípio da intranscendência da pena. Então, deve ser analisada e graduada individualmente. O princípio da intranscendência da pena, ou da responsabilidade pessoal, da pessoalidade, lembra? A pena não passará da pessoa do acusado. Então, ele tenta dar uma enrolada aqui. O princípio da individualização da pena abarca também a atividade legislativa. Vale dizer que o processo de elaboração das normas penais incriminadoras. Temos também, gente, o princípio da anterioridade, que está ligado ao princípio da legalidade, assim como o princípio da reserva legal, tá? O princípio da reserva legal somente a lei em sentido formal pode ditar uma norma penal. As outras normas não pode. Já pelo princípio da legalidade, já pode. Já é por outras normas. Mas o da reserva legal, somente por lei formal, pode ser o quê? Ali feita para a lei em direito penal. O princípio da anterioridade é o artigo 1º, né? Não existe lei, não existe crime sem lei que anterior defina. Então precisa ter uma lei anterior. Princípio da anterioridade.
tá? Só uma OBS aí. Abarca também a atividade legislativa, vale dizer que o processo de elaboração das normas penais incriminadoras deverás desenvolver-se em 3 etapas distintas, como diz aqui o NINCS, né? Em sua obra Individualização da Pena, ensina que a individualização da pena desenvolve-se em 3 etapas. Primeiramente, cabe ao legislador fixar no momento da elaboração do tipo penal incriminador as penas mínima e máxima suficientes e necessários para a reprovação e prevenção do crime. Então, cabe ao legislador fixar as penas mínimas e máximas. Não cabe ao magistrado buscar, por interpretação ou analogia, aplicar pena ao agente. Já caiu uma questão assim, que caberia ao magistrado, por analogia, aplicar uma pena ou por interpretação extensiva. Não cabe. O legislador ele fixa a pena mínima e a pena máxima. Então, ó, a individualização da pena é feita em 3 etapas. Primeira, cabe ao legislador fixar no momento da elaboração do tipo penal incriminador. Então, desde quando ele elaborou aquele tipo penal, matar alguém, ele já bota a pena mínima, de 10 a 20 anos. Suficiente e necessárias para a reprovação e a prevenção do crime. Então, é a individualização legislativa. Dentro dessa faixa, quando se der a prática da infração penal e da sua apuração, atua o juiz elegendo um montante concreto ao condenado, em todos os seus primas e efeitos. É a individualização judiciária, finalmente. Cabe ao magistrado responsável pela execução penal determinar o cumprimento individualizado da sanção aplicada. Então, ó, cabe ao magistrado responsável pela execução penal determinar o cumprimento da individualização da sanção aplicada. Ainda que 2 ou mais réus, coautores de uma infração penal, recebam a mesma pena. O progresso na execução pode ocorrer de maneira diferente. Enquanto um deles pode obter a progressão do regime fechado ao semiaberto em menor tempo, o outro pode ser levado a aguardar maior período para obter o mesmo benefício. Assim também ocorre com a aplicação de outros instrumentos, como exemplificando o livramento condicional, o indulto coletivo individual e a individualização executória. Princípios do direito penal explícitos na Constituição. Nós temos aí o princípio da legalidade, que temos o princípio da reserva legal que decorre da legalidade, que temos dentre outros também que decorre da legalidade, como o princípio da anterioridade, e tem mais 2 agora, que se voltar ao vídeo você vai ver. Temos o princípio da anterioridade, que também está ligado ao princípio da legalidade. Não são princípios autônomos, tanto o princípio da reserva legal quanto o princípio da anterioridade, eles são decorrentes do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio autônomo. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa dos humanos também é um constitucional explícito. Presunção de inocência. Personalidade. Intranscendência da pena. Responsabilidade pessoal, que a pena não passará da pessoa do acusado. Individualização da pena, que cada um vai ter a pena, mesmo cometendo o mesmo crime. E o princípio da humanidade, vedação de penas cruéis. Beleza? Temos aí o princípio da fragmentariedade. Este princípio decorre dos princípios da intervenção mínima, da lesividade, da adequação social. Logo, o princípio da fragmentariedade ele não é um princípio autônomo. Então, temos o princípio da fragmentariedade, que decorre dos princípios da intervenção mínima, da lesividade ou da ofensividade, lembra? Da adequação social. Logo, o princípio da fragmentariedade não é autônomo.
Escolhidos os bens fundamentais, observando-se a lesividade, ofensividade e inadequação das condutas que ofendem a sociedade, estes passam a ser protegidos pelo direito penal. Esse caráter fragmentário decorre do fato de que o direito penal protege apenas os bens jurídicos mais importantes. Você já deve ter visto isso aqui no princípio da intervenção mínima, no princípio da lesividade, da ofensividade, no princípio da subsidiariedade. Então, todos estão atrelados. Sendo assim, ele só se preocupa com uma parte, com um fragmento. Então, escolhidos os bens fundamentais, observando-se a lesividade e a inadequação das condutas que ofendem a sociedade, estes passam a ser protegidos pelo direito penal. Esse caráter fragmentário decorre do fato de que o direito penal protege apenas os bens jurídicos mais importantes. Sendo assim, ele só se preocupa com uma parte, um fragmento do direito. O princípio da fragmentariedade auxilia o legislador na criação dos tipos penais, sendo este a concretização da adoção dos princípios já mencionados. O direito penal atua somente em casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado mais importante. Então, o direito penal atua somente em casos de relevante lesão, perigo de lesão ao bem jurídico. Não existe crime de dano culposo. Importante isso aqui. Não existe um crime de dano culposo. É um ilícito civil reparar o dano, que cabe a quem? Cabe ao direito civil. Quando alguém quebra um copo de outra pessoa, por exemplo, nem tudo que é ilícito é um ilícito penal. Pode ser resolvido por outro ramo do direito, no caso aqui, o direito civil. Punir as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes, aquelas que verdadeiramente lesivas à vida em sociedade. Para outros tipos de lesões, basta outros ramos do direito. Não existe crime de dano culposo. Não existe crime de um dano culposo. Isso é para o ramo do direito civil. Se tem um dano sendo culposo, não é crime. Beleza? É uma reparação. É um ilícito civil. Deve reparar o dano causado. Responsabilidade civil. Quando alguém quebra uma janela ou um corpo de outrem, deve reparar civilmente e não penalmente. Nem tudo que é ilícito é um ilícito penal. O princípio da fragmentariedade decorre do fato de que o direito penal protege apenas os bens jurídicos mais importantes. Então, decorre do fato que o direito penal protege somente os bens jurídicos mais importantes. Sendo assim, ele só se preocupa com uma parte, com um fragmento, com uma parte, com um fragmento, com os mais graves, ou seja, deve-se abster de tutelar bens jurídicos que não sejam relevantes para a vida em sociedade. Então, o direito penal, o princípio da fragmentariedade, ele só protege aqueles bens mais relevantes, mais graves, um fragmento que deve ser tutelado pelo direito penal, aqueles mais relevantes. A fragmentariedade é, como já foi dito, uma consequência da adoção dos princípios da intervenção mínima, da lesividade ou ofensividade, da adequação social, que serviriam para orientar o legislador no processo de criação dos tipos penais. Depois da escolha das condutas que serão reprimidas, a fim de proteger os bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade, um fragmento. Uma vez criado o tipo penal, aquele bem por ele protegido passará a fazer parte do pequeno mundo do direito penal. A fragmentariedade, portanto, é a concretização da adoção dos mencionados princípios analisados no plano abstrato anteriormente à criação da figura típica. O princípio da proporcionalidade é um princípio bem grandinho, detalhado, que nós vamos ver na próxima aula.